Olá, eu sou Gustavo da InWave e eu estou aqui para bater um papo, para a gente conhecer um pouquinho da carreira, um pouquinho da história do vice-presidente digital da Raia Drogasil, o Fernando Varela. Fernando, muito obrigado pela participação aqui na Varejo One. A gente está começando esse grande canal de varejo e eu queria começar assim, para você contar um pouquinho da tua história, da tua carreira. Eu sei que aqui dos bastidores você me revelou que quando você chegou na Raia tinha 53 lojas, hoje passa de 3.500. Que jornada, cara! Conta um pouquinho disso para nós. Bom, Gustavo, primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, bater um papo com vocês, falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da empresa. Minha história acaba se confundindo com a história da empresa, porque eu estou há praticamente 30 anos na empresa. Eu fui consultor antes, mas depois, já muito jovem, com 27, 28 anos, já fui para a antiga Droga Raia. Vou contar depois um pouquinho da fusão também com a Drogasil. E, enfim, então são 30 anos de história e para tentar passar. E obrigado mais uma vez pelo convite. Legal. Nessa trajetória, você disse que conheceu praticamente todas as áreas da empresa, né? Isso foi a construção da tua carreira ali, né? Conta um pouquinho disso, como é que era lá atrás, como que a gente chegou. Eu vivi basicamente seis, vai, vou contar, vou considerar seis grandes fases na minha carreira dentro da companhia, que se misturam, né? Então, a primeira grande fase da empresa, eu acho que era uma fase que eu chamo de empresa totalmente familiar. Então, você tinha a primeira fase, empresa familiar, uma segunda fase em que a gente teve aí uma fase com private equity, uma experiência já muito mais profissional com private equity. Uma terceira fase com abertura de capital, que para mim foi uma experiência fantástica com IPO. Uma quarta fase que, quando eu achei que eu ia descansar, veio a fusão de Raia com Drogasil. Eu sou ex-Droga Raia, então a gente fez a fusão extremamente bem sucedida. Acho que isso aqui a fusão por si só é um case de sucesso, né? Tipo, dá para escrever um livro sobre a fusão. Então, eu diria que essa foi a quarta grande fase que eu vivi na empresa. E a quinta fase é essa que eu estou vivendo agora, que tem muito a ver com a minha fase de vida também, que é de transformação digital. Eu já engato na sexta, porque tem a IA entrando já, né? Que seria Então já o tem, próximo já passo. vai quase que no gancho. Então são seis fases bem distintas, apesar de eu estar na empresa há 29 anos, ano que vem completo 30. Apesar de ser uma único CNPJ, na verdade são seis empresas completamente diferentes, né? Então, no início a empresa familiar, os tempos românticos, vamos chamar assim, em que, poxa, abrir uma loja era uma festa danada, abrir uma loja, e hoje a gente abre mais de 300 lojas por ano, né? Então praticamente uma por dia. Então, num outro ritmo de escala, num outro ritmo de companhia, um outro tamanho completamente diferente. E eu tive a honra aí, realmente, eu sou muito agradecido de ter vivido tudo isso, porque eu acho que é uma experiência única, né? Eu acho que poucas pessoas viveram uma experiência tão eclética, né? De você viver empresa familiar, empresa aberta, Receber viver o o IPO, investimento e depois. receber o investimento, viver esse mundo de abertura de capital, depois fazer uma fusão gigantesca, super complexa, e agora, por fim, com um desafio enorme de uma transformação digital num setor que eu acho que tem enormes oportunidades, né? Então, Me conta um pouquinho dessa parte mais recente, vamos dizer, dessa quinta etapa, né, de quinta para sexta. Como que, lógico, a gente não pode esquecer que a pandemia acelerou muitos processos. Eu acredito que não deve ter sido, no varejo, de modo geral, acredito que não deve ter sido diferente na Raia, que você já tinha algo em andamento, mas acabou acelerando, né? Mas conta um pouquinho de como que está sendo vamos dizer, hoje em dia se fala muito, nem hoje em dia, já faz algum tempo que se fala de omnichannel, né? Se fala da integração dos canais digitais com a loja. Como que vocês trabalharam esse tema, né? Como que vocês saíram do que era um conceito há 10, 15 anos atrás, né? E hoje a gente realmente vive isso numa loja da Raia Drogasil.
A gente tem, assim, conceitos muito claros de proposta de valor de atendimento para o cliente, né? Então, que a gente realmente vive isso constantemente, né? Então, o conceito de conveniência, o conceito de atendimento, o conceito de proximidade. E isso se misturou muito ainda com a pandemia, acho que acelerou demais. Acho não, com certeza acelerou demais a questão do digital. O digital ele trouxe, na verdade, e a gente acredita que o digital é um complemento do espaço físico. Ele não é uma substituição do espaço físico, né? E hoje o nosso negócio digital já tem um tamanho bastante considerável. Na verdade, a gente acredita que a loja física ela é uma capilar, ela é quase que um centro de saúde, né? A gente chama de Health Hub. A gente quer que a loja seja cada vez mais um Health Hub para o cliente final, porque a gente acredita que o calor humano do atendimento ele é super importante. Não basta simplesmente você ter um aplicativo e uma entrega rápida. Você tem que ter capilaridade, e a capilaridade é uma vantagem super competitiva para você ter uma entrega rápida. Você ter, hoje, eu, pelo menos como usuário, eu sempre estou muito próximo de uma loja de vocês, né? Como cliente, né? Seja perto do meu trabalho, perto da minha casa. Então, assim, essa vantagem que vocês obtiveram com essa é muito grande. Quer dizer, não é só o fato de você ter um aplicativo ou poder usar, mas também ter onde fazer o complemento, ou não sei se é complemento, né, como você bem disse, receber ali o calor humano É, e o tratamento a disso, né? capilaridade ela é uma vantagem competitiva porque a loja, na verdade, a nova farmácia, ela é um mini centro de distribuição e ao mesmo tempo um health hub. É Hum, nisso que a gente acredita. Então, por que é um mini centro de distribuição? Porque é dali que você vai ter a rapidez, o estoque para poder atender rapidamente. E quando você tem mais de 3.400 lojas, isso fica mais fácil. E um Health Hub, porque a gente acredita num papel diferente, um papel novo para a farmácia também no que tange a saúde. Então, na hora que você tem mais de 11 mil farmacêuticos, né, no nosso quadro, é muito importante que a gente utilize essa capacidade para o bem da população. Né? A gente sabe que a cadeia de valor aí de saúde ela é super complexa, super complicada, os custos dessa cadeia, né, são deficitários. Então, por que a gente, com mais de 3.000 lojas, com esse quadro de funcionários, a gente não pode ajudar nessa redução de custos ou então, né, ajudar a melhorar esse atendimento? A gente acha que o papel do farmacêutico tem que ser muito mais elaborado, né, muito mais realmente efetivo e produtivo, né, dentro dessa cadeia. Então, a gente acredita que o Health Hub, seja através de serviços de testes, na pandemia isso cresceu muito, né? Porque a pandemia fez por obrigação que a gente realmente fosse um lugar até de referência, sim, sim. né? Um dos Então, poucos que estava aberto um e dos que poucos podiam que atender, podiam e que deveriam podiam, estar deveriam estar abertos. abertos Então, e que conseguiam atender no teste e posteriormente, mais recente, até em serviços farmacêuticos, em isso, vacinas, né? Então, vacinas. esses serviços, enfim, tudo a gente acredita muito nesse caminho, né? E aí daí que vem o calor humano junto com toda a proposta de valor que a gente tem. Quer dizer, a ideia é você transformar, como você disse, o lugar, o espaço, quer dizer, a farmácia que está próximo da tua casa, num polo de bem-estar e saúde. Não é um lugar que você só pensa quando está doente, mas também é algo que você vai usar em outras ocasiões da tua vida. Sem dúvida, sem Né? Você dúvida. está presente na vida do consumidor em mais momentos, né? Não, e o próprio digital, né? E aí a gente fala de transformação digital, o digital tem uma oportunidade assim gigantesca dentro do nosso negócio, né? Seja através do ganho de produtividade, como também seja na experiência do cliente. A gente tem muito como melhorar a experiência do cliente usando o digital ou a própria IA, né? A nossa inteligência artificial. Então, eu cito exemplos, né? Quando a gente fala de ganho de produtividade, aí eu falo mais de retaguarda, né, de negócio. Você pode imaginar o número de transações que a gente tem, a quantidade de transações, a gente atende mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas diferentes hoje por dia. Então, qualquer coisa que você otimize nesse número de transações, seja num centro de serviço compartilhado, seja num saque, no atendimento ao cliente, aí também tem a ver com a experiência do cliente,
seja na própria operação de farmácia, ali na hora que, né, algum processo mais burocrático, qualquer coisa que você possa realmente aumentar a produtividade, é uma mexida de ponteiro assim absurda, é um impacto brutal, né? Olhando sempre dos dois lados, né? Como cliente, você falando de otimização, né? Assim, no final, o que a gente quer é ter uma experiência pessoal ali, né? O que a gente quer é que nós não queremos ser mais um, eu quero ser atendido como o Gustavo, que sei lá, que tem determinadas demandas, né? Claro. E, e assim, no meu domicílio, eu tenho um filho adulto, eu não quero ser tratado, ou entre aspas, assim, receber uma oferta de um produto de um casal que tem filho pequeno, né? E vice-versa, Sim, né? sim. São demandas diferentes, né? E hoje vocês estão pensando e já estão trabalhando para que essa experiência no digital é algo mais conhecido, né? Vamos dizer, é mais comum você, nos grandes portais, você já ter algum tipo de customização. Mas dentro da loja, como você usa a IA, enfim, esses outros recursos da digitalização, é possível usar? Como que vocês Não, pensam? sem dúvida. A IA, ela é vista com duas assim, dois focos muito específicos, né? Um de produtividade, que eu já citei, e o outro de experiência do cliente. Então, assim, alguns exemplos claros que a gente já vem pilotando e com muita responsabilidade, né? A gente é neurótico, obsessivo pela questão de dados, pela proteção dos dados, pela acessibilidade dos dados, pela privacidade desses dados, então sempre levando isso em consideração. Mas você pode melhorar muito a experiência do cliente. Então, você imagina o Gustavo chegando na loja, a gente já identificando o Gustavo, né? Já personalizando a sua oferta, já personalizando todo o seu atendimento. Então, você tem uma cesta de compras onde a gente já pode otimizar a sua precificação, porque a precificação em farmácia é super complexa, né? A gente vinha conversando sobre isso. Como é que eu coloco questões de interação medicamentosa, de posologia, né? O próprio atendimento pode melhorar muito, porque o atendimento no balcão, que é ali a hora da verdade, para o atendente é muito complexo, porque tem tanta coisa ao mesmo tempo, Sim. que a própria IA pode, de repente, direcionar para ele de acordo com a figura do Gustavo, né? E a figura única do Estabeleceria Gustavo. algumas Quase que você tem um prioridades, né? script online, quase que Uhum. você tem um teleprompt Uhum. Tô para imaginando a quem está cena. atendendo, entendeu? Uhum. Porque é super complexo mesmo, né? O que oferecer, para onde oferecer, hoje é muito, né? Ainda depende muito da cabeça dele, do treinamento, claro, mas na hora que você tem uma IA, você pode melhorar muito a experiência do cliente, torná-la mais rápida e melhor, né? Então, esse é um dos pilotos que a gente vem Bom, colocando, mas sempre levando a questão da privacidade dos dados. Isso é sim, fundamental, né? essa é a premissa de vocês. A jornada ali dentro da loja, assim, é um pouco de curiosidade, por exemplo, a jornada de uma farmácia, eu sou um usuário, eu gosto de ir na farmácia, não porque não para ficar doente, eu não gosto de ficar Não, pelo doente, mas contrário, você tem toda a ah, saúde, aí tem toda beleza, aquela parte higiene, vamos dizer, de se cuidar, de de suplemento, suplemento, vitamina. vitamina, parte de cosméticos, enfim, tem uma variedade É, ali, um mix ali muito legal. E às vezes, assim, a gente acaba, por mesmo com a enorme quantidade de informação que hoje tem disponível nas mídias sociais, na internet, a farmácia acaba sendo, pelo menos para mim, um centro também de aprendizado. Eu acabo conhecendo muito produto ou soluções que passaram a existir para coisas cotidianas, sei lá, desde, sei lá, um jeito melhor de cortar uma unha, ou enfim, claro. de alguma coisa assim. E dentro desse aspecto, né, que eu acho que entra a construção de uma loja também, uma arquitetura, um design ali da jornada mais vamos dizer assim, otimizado, baseado no público que frequenta aquela loja. Hoje, a RD, vocês têm esses clusters, vocês trabalham as lojas de maneira diferente, de acordo com o público que atende ali? Como que Não, funciona? sem dúvida, né? Isso já há bastante tempo. As lojas, a gente tem mais de 3.000 lojas, então é difícil falar que todas as lojas são iguais, Uhum. né? Até porque tem duas bandeiras também, né? Tem a Droga Raia, Drogazil, e a Raia, até por questões históricas, ela está no sul do país até o sudeste,
e depois do Sudeste para cima a gente tem a marca Drogasil. Em alguns lugares do Sudeste a gente tem, Convive as duas. as duas convivem. Como aqui em São Paulo, né? Isso, como aqui em São Paulo, por exemplo. As lojas são iguais. Então, obviamente, você tem clusters diferentes, porque você tem, às vezes num raio de 2 km, você tem uma loja de shopping center, que de repente o foco é muito mais de higiene e beleza. E do lado você tem uma loja mais de rua, uma loja mais de pedestre, ou às vezes tem um calçadão, às vezes está do lado de uma estação rodoviária. É um público completamente diferente. Então você tem que ter um mix de produtos diferentes. A gente tem cerca de mais de 15 mil itens diferentes, mas as lojas em si, elas têm de 10 a 12 variando. Né? Então você tem atendimentos diferentes. Mas isso também tem a ver com o que eu falava de digital, de IA. A IA vai otimizar ainda mais esse mix, ainda mais esses clusters de lojas, essas segmentações, para poder melhor atender o cliente, para você ter menos ruptura. A ruptura, a gestão de estoques, para mim, ela é uma premissa básica, né? Já era alguns anos atrás. Hoje, então, por exemplo, quem não consegue fazer uma gestão de estoques efetiva, não está nem no negócio. E é uma gestão de estoques ingrata. Eu trabalhei no supply por mais de 15 anos, é daí que vem meu cabelo branco, certo? Mas é complexo, é super complexo. Você tem prazo de validade, você tem... São itens críticos São ali, os né? perecíveis do alimentar, São né? Exato. Mas você tem uma cauda longa, tem medicamentos de curva baixa, realmente, um grande número de medicamentos de curva baixa. Então, você tem que trabalhar muito bem estoque. E ruptura, a gente sempre fala, né? Se você vai com uma prescrição médica com 3 itens, se não tiver um deles, você não leva os outros. É verdade. É do ser humano isso, né? Você vai querer ir Ou, num lugar onde ou, você ou, encontre tudo, ou certo? você tem que dar uma solução para aquele item que está Ou então faltando. tem que dar uma solução. Não tenho Pô, não aqui, tem aqui, mas a mas loja do lado vai te entregar rápido. E aí que vem a multicanalidade, né? Aí que vem a vantagem competitiva de você ter uma logística super bem otimizada, né? De você não tem esse aqui, mas vou te entregar rápido, ou a loja está te trazendo aqui, ou você passa ali, faz um compra e retire. Então, essa combinação, eu brinco que a gente, com escala, você vai construindo pecinhas de Lego, né? E quanto mais pecinhas de Lego você tem, melhor, porque daí você vai recombinando essas pecinhas em novas soluções. E é isso que te dá a sinergia e aquele flywheel, né? De você ter uma proposta de valor, você tem escala, você vai recombinando as soluções, vai criando novas, vai ganhando mais escala, vai ganhando mais investimento para ir. Então, é um flywheel, é um ciclo virtuoso super interessante que a gente vive por conta desse fenômeno. Né? Então, de você cada vez mais efetivamente ser produtivo, mas sempre pensando na experiência do cliente. A gente coloca o cliente na frente de qualquer coisa e no centro de qualquer coisa na empresa. A gente vive realmente a experiência do cliente. Agora, tudo isso que você está falando, de certa forma, revela, vamos dizer, aquilo que a gente como usuário, como cliente, né, do varejo, a gente não faz ideia das complexidades, né? Como por exemplo, clicar, a gente fala do clique e retira, ou esse exemplo que a gente acabou de dar aqui, de faltar um item e chegar pela internet, esse item vai vir de uma loja, vai vir de um CD, esse item é um item de um marketplace, enfim. Tem toda uma complexidade que precisa ser muito bem orquestrada na retaguarda, né? Mas algo que você já citou aqui, e que eu acho que é uma curiosidade, eu queria conhecer um pouco melhor, a gente falava sobre como precificar, né? Como fazer um preço de um pedido ali, né? O cliente chega com um receituário para ele, às vezes para a esposa, ou para um pai, alguém que está vivendo ali junto, com o filho, enfim. E aí você tem uma enorme complexidade. Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que as pessoas pouco sabem o tamanho que é isso, né? Olha, a precificação de medicamento ela é super complexa, porque o medicamento ele tem um preço máximo ao consumidor tabelado pelo governo, Uhum. mas você tem várias combinações de pagadores, né? Então, você tem produtos que estão em farmácia popular, você tem produtos que às vezes você tem um convênio com a tua empresa que ela paga uma parte, às vezes você tem um convênio, o próprio plano de saúde às vezes pode pagar um pedaço, às vezes você tem programas de indústria que você cadastrado também tem um certo desconto. Então, são várias combinações de preço que elas são complexas, não é uma coisa simples de se montar ali. O sistema que a gente tem no terminal, que a gente chama de terminal de relacionamento, nosso TR, que é o nosso sistema que está ali no balcão, ele é um sistema super complexo nessa questão, não só de
tentar melhorar a tua experiência na tua identificação, na hora que você chega e te ofertar e te tentar montar aquele atendimento otimizado, mas também na precificação do medicamento é super complexo. Então tem essa questão e tem outra também, porque quando às vezes você vai fazer a compra, às vezes não, quase sempre, a tua cesta ela é combinada, né? Ela tem medicamento, ela tem perfumaria, ela Cosmética. tem Uhum. OTC, tem tudo, né? Então na hora de pagar também não é uma coisa tão trivial assim, né? A gente tenta tornar trivial. Talvez o nosso grande desafio de diminuir a fricção é nisso. Como é que eu faço com que você compre rápido, né? Certo, direitinho, bem atendido, e mais do que isso, que você pague rápido, né? E pague certo também. Então, essa é uma fricção difícil, uma conta difícil, uma equação que a gente, todos os dias, a gente pensa como que a gente pode melhorar. A gente comentava, né? Por exemplo, as nossas lojas, elas têm em média 200 metros quadrados, até média. Então você tem lojas Uhum. muito menores, tal. Soluções de self-checkout, né? A gente tem isso como piloto. A gente pilota Uhum. alguns projetos, tal, mas eu particularmente acho até que a gente vai. Eu não sei se o self-checkout, não sou eu também que tenho que dizer, quem tem que dizer é o cliente, por isso que a gente está pilotando. Uhum. Mas soluções de mobile checkout, elas me parecem melhores. E são soluções que já Entendo. são comprovadas, né? Que você tem lá um atendente com o seu tablet e ele está fazendo, ao mesmo tempo que ele já está fazendo o atendimento, ele também já está fazendo o pagamento, porque tem o copagador. Então, são soluções que a gente está pilotando e são É, tendências que a gente vê claramente não, como de curto prazo, inclusive. e de repente atende aquilo que você falou também de uma personalização, né? Porque se ele está Sem interagindo dúvida. ali com o tablet, enfim, ele já está conhecendo você, está pegando os dados sigilosos que são tratados ali, mas que podem ser usados naquele momento, porque você está falando um a um ali, né? Claro, Ali não é claro. um atendimento massificado, né? Sem dúvida, eu acredito que isso vai ser um sucesso quando vocês adotarem uma escala ampla. Ainda sobre essa parte de inovação, Varela, o que vocês estão mirando para o futuro? Assim, falando futuro próximo, não o futuro dos carros voadores, mas o futuro aqui do 2026, 27, o que que vocês estão é, planejando, pensando, o que que a gente vai começar a enxergar aí dentro das lojas quando a gente visitar vocês? Olha, eu acho que você tem a IA entrando forte em tudo que envolve operação de loja, né? Então, como a gente falou, em melhorar a ruptura, em diminuir essa ruptura de estoque, em melhorar a tua segmentação, em oferecer os produtos corretos. Então, você tem uma IA inteligente aí que acaba caindo com a finalidade de uma melhor experiência do cliente. Você tem uma IA assim, com tendência, olhando mais retaguarda, em processos de automatização, né, e otimização de grande escala. Então, quando você vê um saque, como é que eu posso otimizar aquele saque? Como é que eu posso também melhorar a experiência do cliente? Como é que eu posso melhorar um serviço, uma central de serviços compartilhados, quando você tem um número de transações gigantesco e otimizar isso? Então, a IA tem casos de supply chain para compras, etc. Precificação também, acho que você pode ter uma precificação muito mais dinâmica, ainda mais no mundo omnichannel que você tem online e offline, então, que é o digital. Enfim, a IA ela entra assim forte. Uma tendência que eu vejo também muito clara e que para o bem, para melhor, é o agente conversacional dentro de um app, né, ou dentro dali da compra, na busca, etc. Então, cada vez mais o próprio saque também, você ter essa ferramenta de agentes conversacionais, para mim é uma tendência assim Muito forte. muito forte para melhorar a tua experiência, Uhum. né? Então você não Você sentir que está falando com um especialista, né? usar a especialidade, mas também agilizar o atendimento, ser mais rápido, ser direto naquilo que você busca, ser mais fácil, né? Então, ainda mais falando de medicamento, às vezes você não tem, você está fazendo uma busca fonética diferente de uma curadoria. A gente acha que a gente pode ter um papel, nós como varejo de farmácia, a gente pode ter um papel de curadoria muito importante também. Mas olhando tecnologia, eu acho que esses agentes conversacionais eles devem invadir aí vários lugares, em vários momentos da tua jornada de compra.
e tudo mais, entendeu? Acho que essa é uma tendência muito clara, já está Os acontecendo. famosos agentes de IA, né? É. Mas numa aplicação mais Vou dar um exemplo high prático. front-end ali. Você entrou no app, você quer fazer tua compra, você pode ter uma conversação ali, Uhum. né? E depois seguir a tua jornada dentro do Numa app, linguagem numa natural, como se você linguagem estivesse falando natural, com. e seguir, olha, quero um shampoo para cabelo grisalho, né? O que você acha? Vou para ali, vou para cá, numa banda de preço assim, assim, assim. Ou, pô, não estou lembrando da marca que eu comprei da última vez. Eu busquei. Quem é você? Eu busquei seu dado, né? Então, você tem uma relação de jornada de compra que ela vai ser mais natural e acho que mais fácil, mais simples. Então, essa é uma tendência clara para mim, não só no varejo farmacêutico, mas no varejo como um todo, né? Muito bom. O varejo farmacêutico, né, a gente conversava mais cedo, ele tem os países, né, possuem muitas particularidades, né? Se você vai no supermercado dos Estados Unidos, na Europa, é, lógico que eles são diferentes daqui, em marca, sortimento, mas a operação é muito parecida, não é tão complicado, né? Você entra com o carrinho, pega o produto, vai no supermercado, vai num checkout ou vai num self-checkout, tem lá algumas inovações, algumas questões específicas culturais, o Scan and Go, por exemplo, é algo que funciona bastante na Europa, nos Estados Unidos nem tanto, enfim. Mas é um supermercado, você sabe o que esperar, né? Já na farmácia tem características, e talvez até pelo que você acabou de explicar sobre a precificação, que são muito brasileiras, são muito particulares, né? É, esse benchmarking que é difícil fazer, como é que vocês fazem? Onde que vocês vão buscar referências, né? Porque lá fora você tem muito, é muito difícil, né? Porque é muito particular esse segmento, né? Onde vocês vão buscar? Onde vocês se Não, inspiram? o varejo em si, ele tem muitas coisas em comum, né? Então, toda a tua retaguarda de abastecimento, de logística, de entrega, de exposição, de categoria, isso é muito parecido, seja um varejo alimentar, um varejo de roupa, um varejo farmacêutico, tem suas semelhanças, né? Dentro do varejo farmacêutico, claro, o varejo farmacêutico, você pega uma farmácia na Europa, uma Espanha, França, Itália, tem um conceito diferente do que tem, por exemplo, aqui no Brasil, que tem na Grã-Bretanha, com a Boots, ou mesmo nos Estados Unidos. Tamanhos diferentes, públicos diferentes, copagadores diferentes, né? Então, a conta também, às vezes, quem paga o medicamento não é a pessoa física, é o próprio governo, às vezes, tem um Uhum. subsídio. Tem coisas diferentes, mas eu acho que como conceito de atendimento, quando você olha a jornada de atendimento, você consegue pincelar coisas que são benchmark, né? Como é que eu consigo tirar uma determinada dor? Olha, eu vi um pedacinho do processo ali está muito legal. Como é que eu Uhum. copio isso da Alemanha, por Mesmo exemplo? que seja de uma loja de roupa ou que seja de uma loja de outro segmento. Independente, às Uhum. vezes uma gôndola pode te inspirar, né? Às vezes uma etiqueta, né? Como é que ele remarcou o preço numa etiqueta eletrônica real time, porque ele tinha uma telemetria assim, assim, assado, usando IA. Então, esse tipo de coisa é, de certa forma, independente do teu setor dentro do varejo, né? E é esse tipo de coisa que a gente sempre está respirando. É a nossa vida respirar varejo. A gente que está no varejo há muito tempo, a gente adora esse negócio, né? Porque ele é extremamente dinâmico, rápido. Então, qualquer novidade que surge, a gente consegue aplicar no nosso negócio, é viável, não é possível. Claro, às vezes é viável num determinado negócio, seja pela escala, seja pelo tamanho da loja, em outros lugares não é, né? Ou mesmo no centro de distribuição. O centro de distribuição tem muita coisa interessante, muita tecnologia envolvida que a gente busca benchmark, né? Nessa jornada que você descreveu, enfim, das várias etapas e até eu gostei muito dessa questão desse conceito de hub de saúde, né? Um hub de bem-estar, né? Quer dizer, o brasileiro, a gente sabe, é muito apegado à estética. O Brasil tem muitas academias, por exemplo, e hoje a gente não poderia deixar de falar da questão das canetas emagrecedoras, né? De alguma maneira, esse movimento está sendo notado, essa mudança, porque, no fim, as coisas a gente tem ouvido falar, né? A gente tem conversado com alguns especialistas,
que é essa questão da alimentação, se o supermercado está sendo impactado, né, já dizem até que o supermercado está sendo impactado com o uso em certa escala dessas canetas, né, do emagrecimento, do peso, como que isso está impactando para vocês, ou não está impactando? Não, a gente como varejo farmacêutico, a gente tem que atender a demanda existente. A demanda Lógico. existe, é clara e é crescente. Então, obviamente, a gente está preparado para isso. Mas o fato que você colocou aqui que eu queria ressaltar é que efetivamente o brasileiro ele é uma. Por isso que a nossa loja, inclusive, a gente é muito voltado para beleza também, não é só Uhum, medicamento, né? Porque uhum. o brasileiro em si, eu não sei se é o clima que faz isso, se é muito sol, calor, realmente ele é bastante, e acho isso é super bom, ele é bastante preocupado com o corpo, com a nutrição, com a Uhum. pele, né? Cabelo, pele, Então, enfim. então esse setor, esse mercado de beleza, ele é enorme. Então, a gente tem, sim, lojas cada vez mais também voltadas para beleza. Independente se ele está usando a caneta para emagrecer ou não, mas a parte de beleza, ela foi e sempre vai ser uma parte importante dentro do nosso negócio. Então, é um ponto importante que a gente está sempre atento. Pô, muito bom, Fernando. Muito aprendizado, tirou várias dúvidas aqui e revelou os bastidores que eu não imaginava. Essa do preço, meu amigo, que tamanho desafio que vocês lidam todo dia. Queria agradecer o Fernando Varela por estar participando dessas edições pioneiras da Varejo One, né, em parceria ali da Monk e da Varejo 180. Eu, Gustavo Carré, da InWave, então agradeço, em nome desses parceiraços aí, a tua presença e que seja a primeira de muitas. Gustavo, eu que agradeço a Varejo One, a Monk, o Varejo 180. Obrigado aí pelo convite, espero ser convidado novamente aí, tá bom? Foi um prazer. Valeu.